Muito bem, Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana. Sempre lembrando, meus amigos, que nós temos o site, né? www.semana.tv, onde você assiste a nossa programação em tempo real. Bom, destacando agora as partidas de domingo, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol e inicialmente falando da vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã. Flamengo 1, Corinthians 0, a gente vai ver o gol aí, ó. O gol foi assinalado pelo zagueiro Wallace, mas foi um gol irregular, né? E a arbitragem polêmica acabou gerando muita discussão ontem em virtude desse gol assinalado a favor do Flamengo. A bola alçada na área, o Eduardo da Silva tocou na bola, realmente estava em posição irregular, o Alisson veio de trás, fez o gol e a arbitragem assinalou como gol legal, o que acabou resultando na vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Corinthians, né? Impedido, o Eduardo da Silva então participou do lance da vitória e o Timão reclama também de pênalti, né? Foi assinalado um pênalti a favor do Flamengo. O Eduardo da Silva, que foi o personagem do jogo, né? Bateu o pênalti, o goleiro pegou, o goleiro do Corinthians defendeu e com isso o placar ficou mesmo no 1-0. E o rubro-negro teve então esse impedimento, o rubro-negro teve ainda, né, um impedimento mal marcado na etapa final. O Eduardo da Silva saiu do seu campo de defesa e sairia na cara do goleiro, né? E a arbitragem acabou assinalando impedimento. Quer dizer, o Flamengo foi prejudicado e foi beneficiado da mesma partida. Então, a arbitragem realmente muito ruim, né? E tem acontecido em vários jogos desse Campeonato Brasileiro, né? Os árbitros e os bandeirinhas, eles não estão literalmente falando a mesma língua, né? Porque não conseguem se entender naquele ponto eletrônico que é utilizado e, em virtude disso, falhas e mais falhas têm sido registradas. O Corinthians reclama demais da arbitragem, mas a equipe paulista também não fez uma grande partida, né? Em nenhum momento ameaçou sequer o gol do goleiro Paulo Vitor. Jorge, o que você me diz aí desse jogo, da vitória do Flamengo por 1-0, gol irregular, mas o Clube Carioca não tem nada com isso, só mais 3 pontos aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Na verdade, vou tentar complementar as suas palavras, que você já falou tudo, né? É isso mesmo que você falou, concordo. O que está acontecendo, Léo, é o seguinte: a arbitragem brasileira está errando mesmo, e muito, não é pouco não. Agora, o gostoso nisso tudo aí é que ela dá margem para a gente levantar às vezes defunto que já está até enterrado, né? A crônica esportiva brasileira ontem falou o tempo todo nesse gol do Flamengo, que realmente estava de forma irregular. Mas ninguém falou na quinta-feira, quando o Corinthians ganhou do Atlético com um gol irregular, da mesma forma. É difícil até de comentar, porque não tem uma imagem aí mostrando o gol irregular do Corinthians da mesma forma. Olha para você ver como é ao tal de pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é assim? Quando envolve o Corinthians, tem uma boa vontade por parte de uma ala da imprensa, que é um negócio impressionante, né? Ontem no jogo Cruzeiro e Grêmio, todo lance de dúvida... Não, ontem no jogo Atlético e Grêmio, todo lance de dúvida que favorecia o Grêmio, a televisão ia, voltava o lance e parava. Eu fiquei pensando, em momento algum no jogo Atlético-Corinthians, a televisão mostrou o lance, voltou e parou. Não foi de marcação, acredito que foi por um lapso. Porém, no jogo do Flamengo ontem, houve realmente duas falhas gravíssimas da arbitragem, no meu entendimento, que foi o gol. O jogador estava assim em posição irregular, fácil para o Bandeira marcar e não marcou. O pênalti foi uma aberração, porque não se marca um pênalti daquela forma, não houve a penalidade, né? Para a felicidade ainda da arbitragem, porque o Flamengo ganhou o jogo, ficou tudo certo. O pênalti foi, né, foi defendido, então diminuiu a polêmica. Se sai o gol, então a polêmica era maior. Foi, não foi, foi bola na mão, foi mão na bola, essas coisas que fica se discutindo hoje no futebol. Discussões eternas não é? Futebol. Mas, para resumir, a arbitragem brasileira está muito fraca, fraquíssima. Não tem... Você hoje prepara para ir ver um jogo de futebol, às vezes sua equipe está bem preparada para jogar uma grande partida de futebol e pode esbarrar numa péssima arbitragem. Eu não acredito em algo deliberado, que há um resultado combinado, esse tipo de coisa. Não, também não acredito não. Embora já tenha acontecido. Mas não acredito não. Como diz o meu amigo André, né, em se tratando da arbitragem brasileira, né, em que toda rodada a gente constata falhas, né, a questão da falta de uma melhor preparação, para que se evite esse tanto de falha, né? Na rodada anterior, por exemplo, o Cruzeiro foi beneficiado, nós falamos aqui, contra o Bahia. Agora o Flamengo foi beneficiado, o Corinthians foi prejudicado. Mas o Corinthians foi beneficiado no jogo anterior contra o atleta que você acabou de citar. Quer dizer, a gente relaciona aqui erros e mais erros a favor e contra todas as equipes, porque os juízes são muito ruins, os bandeirinhas também. O que mais se questiona hoje é o tal de critério.
Vamos ver onde está esse tal de critério. Isso está na Espanha, na China, na Alemanha. Onde ele está lá joga, em Marte ou Júpiter. Porque joga esse tal onde? de critério, como é que fica? Eugênio, na verdade é o seguinte, é indigesto, é lamentável e preocupante a arbitragem brasileira. A gente fica vendo aí, vocês falaram tudo aí sobre a arbitragem, né? A possibilidade de cada um ter um critério. O Léo tem um critério de entender da forma dele, eu tenho o meu, o Jorginho dele. Mas tudo se reúne em erro contra a arbitragem do futebol brasileiro. E em momento algum eu vejo uma punição publicada através do Tribunal Superior Desportivo Brasileiro sobre os árbitros brasileiros. Não vejo punição escancarada na página. Vejo sim ofensa moral do jogador, vejo sim situações que a imprensa gosta de, certa empresa gosta de aparecer em cima de ato injúria racial, mas em relação à arbitragem brasileira, que prejudica o futebol brasileiro, acaba de afundar o futebol brasileiro, eu não vejo nada publicado em página dando destaque. Se tratando do jogo ontem, Flamengo e Grêmio, não sou flamenguista, Flamengo e Corinthians, muito menos gremista, mas o time que joga da forma que jogou diante do Flamengo merece sim, seja irregular ou não, desculpa, Chua, mas o futebol que o Mano está querendo fazer no Corinthians esse ano, que é um futebol retranqueiro, merece sim perder o jogo. Aliás, o Mano Menezes, ele tem decepcionado muito como técnico, né? A sua passagem pela seleção não foi das melhores, né? Passou pelo Flamengo, também não foi muito bem. Agora, no Corinthians, não tem convencido, embora a equipe esteja bem posicionada no campeonato, o Mano não tem feito aqueles trabalhos que agradem e que a gente possa elogiar, né? É um treinador que ele atingiu um patamar muito rápido, né, nos grandes clubes do futebol brasileiro, e depois ele caiu. Ele não conseguiu se estabilizar como grande treinador, porque os seus trabalhos não são notórios mais, não são elogiáveis, são trabalhos medianos, né? Verdade. Não vem desenvolvendo. A própria vitória em cima do Atlético, com um gol regular, mostrou que o Corinthians não está com aquela eficiência no ataque, não está com aquela ligação boa no meio de campo. Quando o Jadson joga, o time joga. Quando ele não joga, fica aquele time à parte, sem criatividade, sem nada. Muito bem, vamos então dar sequência aqui no nosso cronograma para falar dos outros jogos do domingo, né? E nós tivemos o jogo entre Bahia e Figueirense, e o Figueirense perdeu para o Bahia. Bahia jogou em casa, né? A gente vai ver os gols aí. 3 para o Bahia, 0 para o Figueirense. Os gols foram marcados 2 pelo Chiesa, né? Que a gente conhece bem, passou pelo Fluminense, passou pelo Cruzeiro também, né, André? Isso. E o Chiesa então marcou os 2 gols validados a favor do Bahia, né, os 2 primeiros gols do tricolor da Boa Terra, e o Marcos Biancucci, que a gente também conhece, né, fechou o placar. Final de jogo, 3 para o Bahia, 0 para o Figueirense. A partida foi marcada pelo baixo nível técnico devido à qualidade ruim do gramado e briga entre torcidas na arquibancada, hein, que resultou na prisão de 8 pessoas. 3-0 Bahia contra o Figueirense, e o tricolor então com essa vitória, o tricolor baiano deixa a lanterna, ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas deixa a lanterna momentaneamente da competição, né? Deixa eu ver aqui quem está na lanterna agora. Vitória, né? Bahia 19º com 20 pontos, e Vitória do nosso amigo Ney Franco é o 20º com 18 pontos. Léo. Bom, deixa eu só falar aqui do Inter e Botafogo, e vocês comentam dos 2 jogos. O Inter, aí já falando de um outro jogo, obviamente, recebeu o Botafogo em casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e acabou momentaneamente abafando a crise, né? O Colorado venceu o Botafogo por 2-0 no estádio Beira-Rio, jogo às 4 da tarde neste domingo. Os gols foram do Alex e do Eduardo Sacha. A gente vai ver aí também na tela os 2 gols do Internacional nessa vitória sobre o Botafogo. Alex e Eduardo Sacha, portanto, fizeram os gols do time colorado, que quebrou a sequência de 2 derrotas e se fixou no G4. O Botafogo, por sua vez, fica aí à beira da degola, né? À beira do Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo, a gente sempre fala, né? Os jogadores fazem o que podem, se esforçam, mas o time também é muito limitado, né? André. Léo, se você me permite, só botar uma palhazinha que eu deixei de falar a respeito do assunto sobre a arbitragem. No início do Campeonato Brasileiro eu falei aqui, gente, cuidado com a arbitragem em favorecimento a time paulista e carioca e contra os times mineiros. O Atlético recentemente foi prejudicado com o Corinthians, Cruzeiro já foi prejudicado durante o campeonato por 6 momentos distintos na arbitragem. Então, vocês aí de casa, presta atenção no que eu estou falando, cuidado, hein? São Paulo agora encostou, olha o que vai acontecer por aí, calma. Bom, Bahia e Figueirense, engraçado, né? Figueirense vai lá, dá o
o fim do mundo para ir para o Fluminense, vai fazer uma bela partida com o time todo reserva, aí volta o titular, vai lá e perde para o Bahia. Agora, o Internacional, quando a diretoria falou assim, ó, Abel vai ser mantido até dezembro. Parece que ele reinou uma paz lá. Ou você joga uma bola, vai todo mundo embora. Aí voltou o time a jogar bola, venceu o Botafogo do nosso amigo Mariano, né? Do Cosme. Lamentável aí. Mas a vitória do Internacional não convence ninguém, não. A verdade, com exceção do Cruzeiro aí, do Cruzeiro para baixo aí, todos estão no mesmo pacote, são times que vão jogar, empatar e perder. Você não pode fazer uma previsão lógica de vencer uma partida, certo? O Internacional já provou dentro do campeonato que não mantém uma regularidade. Verdade. Então, eu não sei, o Abel talvez não está conseguindo administrar algumas vaidades que está tendo lá dentro do plantel. A gente sabe que os jogadores são todos jogadores, né, de um alto nível, jogadores já ricos, e não é fácil você controlar essa situação, não. Dalê tá por lá, né? Diz que é problemático toda a vida, né? Para não fugir aí a tradição argentina de ser marrento, né? E é um grande jogador, diga-se de passagem. Engana, né? Um grande enganador, né? Jogador que joga de ladinho, muito de ladinho. De lado. É um grande enganador. Bom, é o seguinte, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente vai destacar o jogo entre Cruzeiro e São Paulo, né? E a vitória do Tricolor sobre a equipe celeste, e o Tricolor paulista encostando no Cruzeiro na tabela de classificação. E vamos falar rapidinho também da vitória do Atlético Paranaense sobre a Vitória e do Criciúma, né? O Criciúma venceu o Goiás por 1-0 também. Os dois jogos ficaram faltando para a gente complementar as demais partidas, além, claro, dos jogos dos mineiros, a derrota do Cruzeiro, como eu já disse, para o São Paulo, e o empate de Grêmio e Atlético em 0-0. Tudo isso e muito mais na sequência do Semana Esporte para você aqui pela TV Semana. Até já.